Boa noite, irmãos e irmãs de todo o Brasil, mundo inteiro. Nós vamos no canal 100% Jesus fazer a escola sabatina, a lição número 13. Fala assim, ó: convertendo o coração no tempo do fim. Eita, meu irmão, convertendo o coração no tempo do fim. É o tema da escola sabatina. Verso para memorizar: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais e aos filhos, e o coração dos filhos e seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Está em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, verso para memorizar. Escola sabatina, tá bonita, tá bom, tá preenchido, né? Cada dia aqui, um momento, a pauta aqui tá ótimo. Vamos lá. Continuando o nosso tema aqui, a escola sabatina, né? Versos no domingo. No domingo, Malaquias capítulo... Malaquias de novo, que é Malaquias capítulo 1. Nós vamos ler aqui Malaquias capítulo 1, versículo 10, né? E o versículo 10 diz assim: oxalá que entre vós houvessem até um que fechassem as portas, para que não acontecesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vos dizer, ó Senhor dos exércitos, nem aceitarei ofertas das vossas mãos. Tá vendo, meu irmão? Adoração pelo dízimo. As ofertas que eles ofereciam eram as ofertas que tinha defeitos. Tenha que ter cuidado, irmãos, em adorar a Deus nas suas ofertas, seus dízimos. Agora, continuando aqui, né? Malaquias capítulo... Malaquias... no domingo, né? Malaquias capítulo 1, versículo 2 agora. O versículo 2 diz assim: olha, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amados? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei a Jacó. E aí, meu irmão? Jacó com aquela... E aí, vamos lá, vamos continuar aqui o versículo aqui, ó. Continuando no domingo, né? Domingo, dia 23 de junho. Continuando aqui, ó, versículozinho aqui do domingo. Vamos aqui em Malaquias capítulo 1, versículo 6, né? O versículo 6 diz assim, ó: o filho honra o pai, e o servo que seu amor. Se eu, pois, sou o pai, onde estás a minha honra? E se eu sou amor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos, que é Deus, né? A vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome, e a vós dizeis, em que temos nós desprezado o teu nome, Senhor? Teu nome? Lá vai ele.
Pular para o versículo 8, né? Malaquias capítulo 1, versículo 8 diz assim: pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal, né? Deus dizendo. E quando ofereceis o coxo ou o doente, isto não é mal, não é? Ora, apresentai-o ao teu governador. Terá ele agrado em ti, ao aceitares ele a tua pessoa? Olha aí, meu irmão. Diz o Senhor dos Exércitos. Deus, né? Agora vamos aqui em Malaquias capítulo 1, versículo 13. Diz desse jeito, olha. Dizeis também, eis aqui, que aceitará e lançastes os desprezos, diz o Senhor dos Exércitos, e tendo trazido o que foi roubado, o coxo e o doente, assim trazei a oferta, aceitaria eu isso a vossa mão, e diz o Senhor. Tá vendo a oferta que tem que ser perfeita, irmão? Trazia a oferta com o animal cego, um coxo. Esse povo era perverso, né? Na adoração que ele adorava a Deus, dava o que era muito fraco, né? Nesse tempo aí. E o tempo de hoje não está mudado não, viu? Vamos continuar aqui em Malaquias, agora Malaquias capítulo 3, né? Malaquias capítulo 3, versículo 18, vai dizer para você bem direitinho. Então vereis outra vez, e diferença entre os justos e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tá vendo, irmão? Nós temos que servir, nós temos que ser servo de Deus, não deixar Deus. Nós temos que ser servos e não fazer Deus servir a nós, né? Servos de Deus somos nós, é conhecer, né? Continuando aqui, domingo ainda, Malaquias capítulo 3, versículo 7, né? Versículo 7 diz assim, olha. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não o guardaste, e tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tomar? Vamos ver aqui o versículo 8, diz assim: roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que me roubarmos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então quer dizer, irmão, a sua oferta, seu dízimo é sagrado, de oração a Deus, né? A casa do Pai, né? É isso aí. Vamos adorar a Deus direitinho aí, né? Continuando em Malaquias agora, capítulo 3, versículo 18, né? Capítulo 3, versículo 18, diz assim: então havereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Eita, rapaz, aí. Agora vamos para Malaquias capítulo 4, né? Malaquias 4. Vamos ler Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, ainda do dia de domingo, viu?
Escola Sabatina do dia de domingo. O tema do domingo foi esse, olha. Aperfeiçoar das orações convertidos. Eita, rapaz. Dia 23 de junho. Isso aqui foi o domingo. Veja aqui, ó. Malaquias, capítulo 4, do versículo 5 e 6. Diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais, os filhos, e o coração dos filhos e os seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vem daí. Vamos preparar, viu, meu irmão? Estamos aqui pertinho do fim, aqui não pode brincar. Jesus está voltando, né? Brincadeira não. Agora vamos no livro de Neemias, né? Neemias, né? Vamos Neemias aqui. Escola Sabatina aí, ao vivo, né? Canal 100% Jesus, Neemias. Livro de Neemias, capítulo 13. Vamos lá no capítulo 13 do livro de Neemias. Capítulo 13 de Neemias, versículo do 10 até o 12, né? 10 até o 12. Então vamos lá. Também soube que os quiões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido a cada um para o seu campo, né? Para o seu campo. Então, versículo 11, né? Então, contende com os magistrados e disse: porque se abandonou a casa de Deus, eu, pois, ajuntei os levitas e os cantores e os retoarei nos seus pastos. Você viu aí, irmão? Ele voltou e pegou todos, né? Que estavam lá fora do pastos, que era na igreja. Então vamos aqui para o versículo 12, né? Diz assim, ó. Então todo o Judá trouxe para o celeiro o dízimo dos cereais, do mosto e do azeite. Eles trouxeram dízimo, né? Então foi, né? Vamos começando aí. Neemias capítulo 13, continuando, né? Agora o versículo, nós vamos ler o versículo do 15 em diante. 15 em diante. Naquele dia vi em Judá homens que pisavam largares no sábado e traziam molho, que arrancavam sobre jumentos, vinho, uvas e fogos, e toda sorte de carga que eles traziam a Jerusalém no dia do sábado, e provetei contra ele quando o dia que estavam vendendo mantimentos, né? E em Jerusalém habitava homem de Tiro, os quais traziam peixes e toda sorte de mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém, né? Então, contido com os nobres de Judá, e lhes disse que
Que mal é este que fazeis, profanando o dia do sábado? Hein? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Contudo vos ainda aumentais a ira sobre Israel, profanando o sábado, hein? Profanando o sábado. E sucedeu que eu começar a fazer-se o escuro, mas a porta de Jerusalém antes do sábado, ordenei que eles fossem fechada, e mandei que não as abrissem até passar o sábado, e pus as portas a alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. E lá vai. E então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, as 2 vezes. Prostai, pois, contra ele, dizendo-lhes: por que passais a noite de frente do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar a mão em vós daquele tempo em diante não vieram no sábado, não vieram mais no sábado. Continuando, também ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Disse também Deus: lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naquele dia os judeus que tinham casado com mulheres amoditas e moabitas, e seus filhos falavam com meio as doliditas e não podiam falar judaico, senão segundo a língua do seu povo, né? Eita, meu amigo, a língua do seu povo. Neemias, né? Continuando aqui, Neemias. Aí do versículo 23 em diante, né? Neemias aí, continuando. Vi também naquele dia judeus que tinha casado com mulheres amonitas e moabitas, e seus filhos falavam com meia os doditas e não podiam falar judaico, senão segundo a língua do seu povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arrancando-lhes os cabelos, os fiz jurar por Deus e lhes disse: não darei forças filhos a seu filho, e não tomarei sua filha para vossos filhos, nem para vós mesmo. Vendo, meu irmão?
Jugo desigual. Você tem que casar com a pessoa que tem um jugo igual a ti, para que não dê problemas, né? Não tenha esse caso aqui que está acontecendo por aqui, ó. O versículo. E o versículo 26 diz assim, ó. Olha só. Não pecou isso Salomão, o rei de Israel, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, né? E ele era amado por seu Deus, e Deus o constituiu o rei sobre todo Israel. Contudo mesmo a ele as mulheres estrangeiras e fizeram pecar, quer dizer, pecaram, né? Versículo 27, Neemias capítulo 13, versículo 27, dai-vos-iarmos nós o ouvido para fazermos todos este grande mal, este infelicidade contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, não é? Também um dos filhos de Joadá, filho de Zumo, sacerdote Eliasebe, era Gerom e Sambalete, o Oronita, pelo que o afugentei de mim, né? Lembra-te dele, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o pacto do sacerdócio e dos levitas. Assim os purifiquei de tudo que era estrangeiro e determinei os cargos para os sacerdotes e para os levitas, a cada um na sua função, como também os que diz respeito à oferta da lenha e em tempos determinados, e bem assim as principais. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem, né? Aí lembra-se, adora Deus, né? Agora segunda-feira, dia 24 de junho, né? Reencontro da família é o tema de segunda-feira, é o reencontro da família. Veja só, começando aqui. Vamos agora abrir nossa Bíblia, irmãos e irmãs, em 1 Reis, né? 1 Reis. Lembrando aí que agora estamos na segunda-feira, dia 24 de junho, e o reencontro da família. Isso é o tema de segunda-feira, né? Então, 1 Reis, capítulo 16, né? Vamos lá no capítulo 16 de 1 Reis, né? Isso aí. Capítulo 16, versículo do 29 em diante, hein? Do 29... do versículo 29 em diante aqui, rapaz, olha, pronto. Vamos ler aqui, a palavra de Deus, né? E o Senhor seja louvado aqui, né? No 38º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Orim, reinar sobre Israel. Reinou sobre Israel e em
Samaria 22 anos, e fez Acabe, filho de Orim, o que era mal aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. Está vendo aí? Ele foi o pior. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher Jezebel, filho de Ebitaal, Ebitaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou a Baal, né? E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que ele edificara em Samaria, né? Também fez um Ânzera, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o antecederam. Antes de todos os reis que antecederam, ele levantou mais ira em Deus, né? Diz assim. E o versículo 34 diz assim, olha: em seus dias, o Balate edificou Jericó, quando lançou os seus alicerces. Morreu-lhes Abirião, o seu primogênito, morreu, né? O filho primogênito. E quando colocou as suas portas, morreu-lhes Sejube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num. Josué, filho de Num. Meu irmão, esse tempo para atrocidades terríveis, né, meu? Como hoje existe também, não tem brincadeira não. Nós estamos vivendo o tempo do fim aqui, viu? Vamos continuando aqui a nossa escola sabatina, né? Segunda-feira, né? Agora vamos em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o 7, diz assim, olha: então Elias, o tibita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: viver, ó Senhor Deus de Israel, em cujas represas estão como neste anos, não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio Elias a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do oriente e esconde-te junto ao ribeiro Querete, que está ao oriente de Judá. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, foi habitar junto ao ribeiro Querete, que está ao oriente de Judá, Jordão. E os carvos lhes trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne
à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas, decorrido alguns dias, o ribeiro secou porque não tinha havido chuva na terra, né? Mas sempre há a providência de Deus. Ninguém fica sem providência. Olha o que é que Deus nos fazia aqui com Elias, meu amigo. Olha aqui, olha. Vamos lá. Continuando aqui, vamos agora aqui. Como no tempos, né? Como no tempos de Elias, nós vamos ver agora no Novo Testamento, em Lucas, né? O Lucas vai dizer que, como no tempo de Elias, então vamos ver Jesus falando aqui em Lucas capítulo 4, né? Vamos em Lucas capítulo 4, Jesus fala assim, ó. Lucas capítulo 4, versículo 25, Jesus fala desse jeito, ó. Mas Jesus respondeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio tendo... espera aí, meu amigo. Versículo 25 aqui, ó. Diz assim, ó. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no dia de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. Está vendo como se completou o que 1 Reis, o tempo de Elias, falando de Elias aqui, de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, se tornou aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 25. Tá vendo? Falando a mesma coisa. Jesus falou aqui, ó. Foi Jesus. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no dia de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e de sorte que houve grande fome por toda a terra. Vixe, foi fome demais. Vamos lá aqui. Para se completar com o que disse Elias, Jesus, no versículo 20, capítulo 4, versículo 25, nós vamos ver o que vai acontecer também em Apocalipse, capítulo 11, né? O último livro aqui da Bíblia, aqui, ó, né? Capítulo 11 de Apocalipse, né? Olha o que vai acontecer aqui, irmão. Capítulo 11, versículo 5 diz assim, ó. E se alguém lhes quiser fazer mal, da sua boca sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Tá vendo aí? Completou-se, né? Completou-se o que disse aqui o Lucas capítulo 4, 25. Se cumpriu-se aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 5, né? Agora vamos para Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Vamos ver o que é que acontece, meu amigo, no versículo 2. Diz assim: mas deixai o átrio que está fora do santuário, e não as massas, porque foi dado aos gentios, e ele pisarão a cidade santa por 42 meses. Veja só, o mesmo período de 3 anos e meio, irmão, que aconteceu lá em Elias, né? Elias falando a ele que em 1 Reis, né? 1 Reis, então, o que aconteceu lá, se acontece aqui em Apocalipse 11, versículo 2, né? Vendo aí, meu irmão, como a profecia se completa.
E vamos lá, continuando aqui, né? Continuando aqui na segunda ainda, né? Eita, rapaz, agora vamos para segunda, terça, agora vamos para terça-feira, né, meu irmão? Terça-feira, dia 25 de junho, né? Convertendo o coração no altar. Converter o coração no altar, irmão. Já pensou aí? Vamos lá, né? Vamos converter nesses corações duros aí que tem que furar força. Começando aqui em Apocalipse, né? Continuando aqui, Apocalipse capítulo 11, vamos ver versículo 6, né? O versículo 6 diz assim, ó: Ele tem poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias de sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Você viu aí o que aconteceu, né, meu amigo? Não é brincadeira não, viu? No tempo de hoje vai acontecer a mesma coisa. Não espere outra coisa diferente disso aqui não, viu? Vamos lá. Vamos aqui em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, voltando lá para cima de novo. 1 Reis. Meu amigo, aqui é sério, viu? 1 Reis. Vamos ler aqui a Bíblia, né? 1 Reis, capítulo 17. E vamos seguindo aí a história, né? 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler o versículo 8. Aí vamos ler o versículo 10, versículo 17 e o versículo 19. Vamos pulando por parte, certo? Vamos aqui, versículo 8, começando, né? Veio-lhes então a palavra do Senhor dizendo, lá vai, versículo 10. Levantou-se, pois, e foi para Sarapta. Chegando ele à porta da cidade, e eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ela a chamou e lhes disse: Trazei-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. Aí vai, pulando aqui, vamos dizer 17, assim. E depois destas coisas aconteceu adoecer o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou, tanto que nele não ficou mais o fôlego. Vamos aqui para o 18. Então disse ela a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Versículo 19 diz assim: Respondeu-lhes ele: Dai-me o teu filho. E ele o tomou e regaçou ao seu regaço, e levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamando ao Senhor disse: Ó Senhor, meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda
trouxeste esse mal, matando-lhes o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, fazeis que a vida deste menino torne, entre nele. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. E Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa e entregou a sua mãe, e disse: Elias, vês aí teu filho viver. E então a mulher disse: Elias, agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, é isso aí, meu amigo. Agora pulando aqui, né? Pulando aqui para terça, né? Terça-feira, dia 25. Terça 25 de junho. Terça 25 de junho. Convertendo o coração no altar. Nós estávamos lendo terça, né? Vamos para a quarta, no dia 26 de junho. Convertendo o coração no Jordão. Eita, meu amigo, no Jordão, viu? Agora vai. Quarta, né? Quarta. Vamos aqui em Lucas, né? Lucas. O Evangelho de Lucas vai dizer agora, amigo, como se converter o coração no altar. Lucas capítulo 1, versículo 17. No versículo 17 diz assim: irá adiante dele no espírito e o poder de Elias para converter o coração dos pais, os filhos e os rebeldes e prudências dos justos, a fim de preparar para o Senhor o povo apercebido. Veja aí, João foi comparado com Elias, porque o povo pensava que era o Elias que tinha de vir, né? Elias, né? Vamos aqui em Mateus, né? Mateus, ainda do mesmo, o Evangelho de Mateus, né? Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 17, Mateus, fala dessa forma aqui, ó, 17, versículo do 11 em diante. Vamos ler do 11, do versículo 11 em diante. Então diz assim, até o versículo 13, do 11 até o 13, diz assim: respondeu ele: na verdade Elias havia de vir restaurar todas as coisas? Diga-vos, porém, que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram-lhes tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. E então entenderam os discípulos que lhes levavam a respeito de João o Batista. Quer dizer, hoje, no tempo de hoje, temos que proclamar, meu irmão, o Evangelho, que Jesus está voltando em arrependimentos, porque a gente tem que arrepender-nos de todos os pecados, para que nós possamos conhecer o reino de Deus. A palavra aqui diz bem clara, né? Elias, né?
Irmãos e irmãs, não brincamos, estamos próximos do fim. Então vamos lá, vamos continuar. Agora quinta-feira, né? Quinta-feira, quarta, quinta. Quinta-feira, dia 27 de junho, quinta-feira, convertendo o coração nos últimos dias. Convertendo o coração nos últimos dias. Como é que vai acontecer aqui, né? Então vamos lá. Vamos para Mateus capítulo 2, né? Não, capítulo 3 aqui. Capítulo 3, né? Vamos aqui. Mateus capítulo 3, né? Capítulo 3, do versículo 2 até em diante, versículo 2 em diante, certo? Então vamos ver aqui. Dizendo: arrependei-vos, porque é chegada o reino dos céus. Tá vendo? Nós temos que se arrepender, viu? Dos nossos pecados. É chegado o reino do céu, meu amigo. É para mim, é para você, é para todos que estão ouvindo o canal 100% Jesus. Arrependei-vos dos vossos pecados. Está chegando o reino de Deus, viu? Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, João usava uma veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se com gafanhoto e mel silvestre. E então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. É o que nós devemos fazer, meus. Confessar os nossos pecados na mão de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinha ao seu batismo, dizendo-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Que era Cristo, né? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Aí tem que se arrepender, irmão. E não quereis dizer dentro de vós mesmo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra Deus pode suscitar filho de Abraão. E já está posto o machado, a raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes as alpargatas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, né? A sua pá ele tem na mão, e limpará bem as aieiras, recolherá o seu trigo e o conselheiros, mas queimará a palha em fogo tem fogo inextinguível. Eita, um fogo que não acabará mais, queimará a palha em fogo.
Veja, né, irmão? Palavra da salvação aqui, eu começando aqui. Você vê que aqui na escola sabatina, assim, a gente aprende que uma lição que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, né? Para que nós possamos ser dignos de arrependimento, né? E que a gente possamos ser dignos de entrar no reino de Deus, né? É assim que está escrito a palavra de Deus. Mas continuando aqui em Mateus capítulo 3, do versículo 11, capítulo 3, versículo 11 e 12. Mas continuando aqui, ó, diz assim, ó, 11 e 12 diz: eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Tem que se arrepender. Mas aquele que vem após mim, mais poderoso do que eu, que nem sou digno de lavar-lhes as alpargatas, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira, e recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inexortável, inesgotável fogo. Vixe-me. Já pensaram um negócio desse? Terrível, né? Agora vamos para Apocalipse e vamos findar mais um canal 100% Jesus, Escola Sabatina, né? Menina, Escola Sabatina ao vivo agora, viu? Agora tem mais um aí no canal do 100% Jesus, Escola Sabatina. Nós estamos aí, né? Na quinta-feira, dia 27, né? 27, quinta-feira, dia 27 de junho, né? Convertendo os corações nos últimos dias. E diz assim, ó, Apocalipse capítulo 2, vamos lá no último livro aqui, né, meu amigo, do Novo Testamento. Capítulo 2, versículo 20, diz assim, ó: mas tenho contra ti que toleras as mulheres Jezebel, que se diz profetiza, ela ensina e induz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Jezebel, meu amigo, foi uma mulher perversa, viu? O reinado de Acabe foi acabado mesmo, já tem um nome, Acabe. Acabou-se com Jezebel, como ele se casou com uma mulher diferente, fora do pasto dele, que Deus tinha advertido Acabe. Acabe tem que ser do seu pasto, não vá atrás de mulher do pasto fora não, rapaz. Você foi e acabou tudo mesmo. É o Acabe mesmo da vida. Aqui terminamos mais uma escola sabatina do canal 100% Jesus ao vivo, né? Então vamos orar. Senhor amado Deus Todo-Poderoso, agradecemos por mais um dia, um feliz sábado para todos, uma feliz semana agora, né? Iniciando agora. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada lar cristã, cada pessoa, cada vivente, cada ser vivente na terra. Senhor, abençoa cada ser. Abençoa a minhas dificuldades, abençoa a minha mãe, abençoa toda a família. Que o Senhor possa vir com providência nos tempos certos, que o Senhor sabe o momento certo de cada coisa. Então entregue em suas mãos a minha vida,
para que o Senhor possa dominar a minha vida, que o Senhor faça de mim um instrumento da tua palavra, que a tua palavra possa sair com poder e autoridade e que possa plantar frutos em cada coração que ouvir esse canal 100% Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças ao meu bom Deus, assim seja.